para grabar e agora vou apresentar. Boa tarde, professores. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, acho que vocês devem estar visualizando aí minha tela. Bom, esta aula vai utilizar muito do que o professor João falou na aula anterior, porque a gente vai lidar com bissetrizes. Então, eu vou repetir boa parte das coisas que o professor João falou. A primeira coisa é sempre a coisa mais elemental, não? Que a bissetriz pode... Tem duas formas de definir a bissetriz. Você pode definir a bissetriz como dividir o ângulo em dois ângulos iguais, e aí você demonstra que se você divide o ângulo em dois ângulos iguais, o conjunto de pontos que está sobre a bissetriz é equidista dos lados do ângulo. Esse é um caminho. E o segundo caminho é mostrar que se você parte que o ponto equidista dos lados do ângulo, então os ângulos são iguais. Então, essa é a ideia de definição de bissetriz. O professor João já demonstrou isso na aula passada. Eu só queria lembrar, porque a gente vai continuar falando de bissetrizes. E agora, outra coisa bem elemental é que, bom, eu tenho o triângulo ABC, e aqui tem a construção da circunferência E-sincrita correspondente ao lado AB. Uma coisa simples para provar é que a bissetriz no ângulo C, esta linha, a bissetriz no ângulo C, é concorrente com as bissetrizes externas no ângulo A e a bissetriz externa no ângulo B. Como é que demonstra que esta linha e a bissetriz do ângulo C também concorre aqui no centro desta circunferência? O procedimento é utilizar a definição da bissetriz. Devido a esta bissetriz no ángulo A, ICE tem a mesma medida que ICF. Isso devido a bissetriz no ángulo A. Este lado de aquí es igual a este, tem a mesma medida. Devido a bissetriz no ángulo B, ICDE tem a mesma medida que ICF. Consecuentemente, ICDE tem a mesma medida que ICE. E se você tem esses dois segmentos de igual medida, então esse ponto pertence à bissetriz aqui do ângulo C. Ele é equidista dos lados CA e CB. Então, por isso a construção da circunferência é sincrita, as três bissetrizes concorrem nesse ponto, não? Esse é um resultado que também é básico, elemental, mas eu quis não pular antes de falar de coisas mais complicadas, deixa começar falando das coisas mais básicas. Outra coisa que a gente estudou na primeira parte do curso foi o teorema da bissetriz. E quando estuda na escola, está nos livros, estuda tudo por pedacinho. Então, estuda o teorema da bissetriz interna, que é esta igualdade aqui. Estuda por separado o teorema da bissetriz externa, que é esta igualdade aqui.
para a turma da Olimpíada, você até fala da divisão harmônica, que é esta igualdade aqui, e aí mais raramente fala do lugar geométrico que é chamado circunferência da Apolônio, que é esta igualdade aqui. Esses 4 resultados podem ser escritos com uma única equação. O teorema da bisectriz, na verdade, pode ser escrito com uma única equação. Se você considera este termo, AB dividido a C, igual a PB dividido PC, você tem a bisectriz interna. Se você considera B dividido a C, igual a PB dividido a C, tem a bisectriz externa. A divisão harmônica é considerar esta igualdade aqui. E se você quer encontrar o lugar geométrico chamado circunferência de Apolônio, é este termo com este daqui. Então, em uma única figura, você consegue descrever bastante coisas, tudo sobre o teorema da bisectriz. Todos esses conceitos estão interligados. O professor João demonstrou a bisectriz interna na aula passada. O material tem a demonstração da bisectriz externa. A gente já fez na primeira parte do curso, tem videoaula sobre isso. Acho que eu não vou demonstrar com detalhes, só vou citar. Teve outro resultado que o professor João falou na aula passada, que eu queria retomar, porque a gente vai utilizar daqui a pouco. E se você tem o triângulo ABC, e você tem a circunferência circunscrita ao triângulo ABC, e aí considera a bisectriz no ângulo A, considerando a bisectriz no ângulo A. Essa bisectriz no ângulo A intersecta a circunferência circunscrita neste ponto E. Esse ponto E está sobre a mediatriz do lado BC. Então, o professor João já demonstrou na aula passada que BE é igual a CE. E também esse segmento é igual a EI, a distância do incentro. Até estos 3 segmentos têm a mesma medida. Isso foi demonstrado na aula passada, está no material da aula passada. O que não está no material da aula passada é que a distância desse ponto E até o centro da circunferência S inscrita, correspondente ao lado BC, também é a mesma. Então, esse ponto é especial, no sentido que você pode ter centrado em E, você traz uma circunferência que passa pelo incentro, pelo S-incentro e pelos pontos B e C. Então, esse ponto isso é explorado em problemas de Olimpíadas, e por isso eu queria mencionar. Aqui a demonstração que este segmento também é igual aos outros 3, é simplesmente procurando os ângulos. Aqui tem um ângulo reto, aqui no ponto B tem uma bisectriz, tem 2 ângulos iguais. Este pedaço do texto que estou colocando aqui, tem 2 ângulos, aqui a bisectriz em B, este ângulo com este ângulo, eu chamei de gama. Aqui tem um ângulo raso, utilizando essa condição, você chega que esse gama tem que ser 90 menos beta. Como aqui é triângulo retángulo, este ângulo de aqui é beta, coincide com estos 2 de aqui. E aí, a seguir, você calcula este ângulo e este ângulo, o EB e A y AB, utilizando o triángulo grande AJ y A, y você chega que aqui é 90 menos alfa menos beta, e de novo utilizando a condição de ângulo raso, chega que esse ângulo também é 90 menos alfa menos beta. Consequentemente, este triângulo é isósceles. Isso prova que este segmento tem a mesma medida que esos 3 de aí.
isso vai ser explorado em dos problemas em problemas de Olimpíadas em geral, mas eu achei importante quando se estuda essa geometria do círculo e do esse círculo saber que a partir da bissetriz do ângulo A e a interseção com a circunferência circunscrita, esse ponto daí é um ponto de simetria importante. Tem 4 segmentos de igual medida. Professor, pode falar. Eu tenho uma pergunta aí, exatamente nesse problema aí. Certo. Nós vimos aí o ponto I, que é do circuncentro, do circuncentro, né, que é a interna, que é lá do ponto I, tem a circunferência inscrita e a ex-inscrita. Certo. A minha pergunta e se eu tiver uma circunferência que passa lá no ponto I, que é o incentro, passa por BC e vem aqui, ó, para o lado do E, como é o nome que se dá a essa circunferência? Ela tem centro em I Não. E passa por BC? Tem centro onde? O centro dela é fora do triângulo. Um lado dela, ela passa por B, por I, por C, e um outro ponto aqui, mais ou menos onde está o E. Quer dizer, o centro dela está fora do triângulo, aí do triângulo ABC. Ela tem nome específico, não? Como é que é? Que eu saiba, não. Se você quiser enviar um diagrama aí, eu tenho, está pronto aqui. Depois, na hora que tiver a pergunta, eu quero fazer. Tá certo. Aí depois você compartilha a imagem. Ron, só interessante, né, nessa figura aí, que o ângulo em C, né, de I até o C, até o IA, é 90 graus, né? Do I, o ângulo é em C, né? Então, I, C e A. Sim, claro, porque a soma tem duas bissetrices. Se você junta a metade de uma bissetriz com a metade da outra bissetriz, é 90, sim. Uhum. Este ângulo I, B e A é 90. Uhum. Beleza. Bom, esse detalhe dessa geometria é usado para calcular a distância entre o incentro e o circuncentro. Então, existe uma formulinha que também chama a fórmula de Euler, que relaciona a esta daqui, a distância I ao quadrado, a distância entre o ortocentro e o incentro, é o raio da circunferência circunscrita, que é o eje maiúsculo da circunferência circunscrita, vezes eje maiúsculo menos 2 eje minúsculo, que eje minúsculo é o raio da circunferência inscrita. Então, como demonstra essa fórmula de Euler? Então, justamente, ele começa utilizando esse ponto E, que é o ponto de interseção da bissetriz I com a circunferência circunscrita, e agora segue, calcula a potência do ponto I em relação a C, a circunferência circunscrita. Então, e aí escreve de duas formas. Eje quadrado, que é o raio da circunscrita, menos a distância do ponto ao centro. Esta é uma forma de escrever a potência do ponto I em relação a C. A outra forma...
Desculpa, só a relação da notação, o que é esse quadrado no I? É a distância ao quadrado ou é só a notação? O que está ao quadrado é o segmento, o comprimento do segmento, é o I ao quadrado. Ok, então lá em cima lá é comprimento ao quadrado, é igual aquele produto lá, né? Isso, Ok. isso. O I ao quadrado. Esta distância, eu no coloco segmento encima, yo simplemente coloco siempre como tudo como sem Notação algébrica, né? isso é notação um pouco simplificada, não? Certo. Para mim o segmento é a sua medida também, é tudo a mesma coisa, não? Gente que faz geometria que é mais rigoroso deve ficar escandalizado, não? Mas para mí ese OI significa o módulo, a distancia ao quadrado entre I e O. Certo? Bom, a outra forma de calcular a potência do ponto I em relação à circunferência C é multiplicar AI vezes IE. Aí está calculando a potência do ponto I em relação a C. Então, tem duas formas aqui de calcular a potência do ponto I. Isso era esta primeira equação daqui. Agora, no próximo passo, é feita a projeção do ponto O sobre a reta BE e a projeção do ponto I sobre a reta AC. É feita esta projeção daqui. E aí era o ponto X e o ponto Y. Estos dois triângulos que estão destacados, eles são congruentes. Eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Os dois têm um ângulo reto, porque foi feita uma projeção. Os dois têm um ângulo reto. Agora, estos ángulos también son congruentes. ¿Por qué esos ángulos son congruentes? Aquí, olhando o segmento BE, ou a corda BE, você tem um ângulo inscrito, este ângulo aqui, e um ângulo central. Então, o ângulo central é duas vezes o ángulo inscrito. Y aquí, como aquí esta distancia son dos rayos de circunferencia, aquí es eje y aquí es eje también. Ese es un triángulo isósceles y aquí la altura coincide con la bisectriz. Entonces, esos dos ángulos son idénticos. Aquí estos dos ángulos son idénticos y aquí también son idénticos porque era una bisectriz. Entonces, eso significa que este ángulo es congruente con este y esos dos triángulos destacados, eles son semelhantes, esta parte de aquí. Y ahora você escreve a proporcionalidade entre os lados. Então tem que BX está para IY, como OB está para AI. Y llega a este punto de aquí. Coloca ahí en evidencia y ahí troca a OB, o eje mayúsculo, y Y, o eje minúsculo, o raio da circunferência inscrita, y o BX, agora utiliza o resultado da figura anterior. Este BX es a metade de este segmento de aquí, y este OBE es idéntico ao EI. Então, troca BX por EB sobre 2 y OEB troca por EI. Y ahí llegan esta segunda ecuación de aquí. Ahora, pega esta segunda ecuación de aquí y coloca la primera
y ahí eso simplificar que llegan a la fórmula de Euler para distancia entre un centro y otro centro. No, esa es otra fórmula que en problemas que precise hacer contas envolvendo bicentrices, envolvendo un centro y otro centro, esa fórmula es bien útil. ¿Ficou claro a demonstração? Bom, então, aí outra coisa que foi falada na aula do professor João, que ele demonstrou, e aparece no material também, é a métrica da circunferência escrita ou dos... como aqui eu tenho retas tangentes, eu tenho um triângulo ABC e a circunferência escrita. Como as retas, aqui tem um segmento tangente, CB tem a mesma medida que DB. EC tem a mesma medida que CF. AF tem a mesma medida que AD. Como acontece isso, dá para escrever um sistema de equações e cada um desses pedacinhos pode ser calculado utilizando o semiperímetro. Aí, resolvendo um sistema de equações, cada um desses pedaços é escrito em função do semiperímetro. Então, perto do vértice B, tem uma forma rápida para lembrar a fórmula. Os dois segmentos perto do vértice B são P menos B minúsculo. Perto do vértice C, os dois segmentos são P menos C. E perto do vértice A, aqui estes dois são P menos A. Então, essa é a métrica relacionada com o incírculo. O professor João mostrou de duas formas de resolver o sistema na aula passada. E aqui, só para completar, também existe uma que aparece em determinados problemas, também foi falado lá na aula de áreas. Existe uma fórmula de calcular a área do triângulo ABC, conhecendo o raio da circunferência inscrita. Então, o produto do semiperímetro pelo raio da circunferência inscrita permite calcular a área do triângulo ABC. Agora, a figura equivalente, considerando a circunferência S inscrita. Bom, aqui para... Agora deu uma travada, mas está carregando. Então, como é a métrica? Agora, para a circunferência S inscrita. Tem dois segmentos aqui que têm a mesma medida, porque eles são tangentes. A circunferência S inscrita, a circunferência C. Então, tem este segmento LC, que tem a mesma medida que CE. E tem o segmento JA, que tem a mesma medida que AE. Os dois são tangentes à circunferência S inscrita. Então, como determina a medida desses dois segmentos? Bom, aqui, como é usual, você define o lado BC como sendo A, o lado CA como sendo B minúsculo e o lado AB como sendo C minúsculo. E define o semiperímetro, a soma dos lados dividido por 2. A este pedaço LC, que é igual que CE, eu vou chamar de L. E a este pedaço JA, que é igual a E, estou chamando de J minúsculo. Então, se a gente... o primeiro que a gente vai fazer é... tem outras duas medidas aqui importantes, que
que son iguales, LB, tengan la misma medida que JB, porque esos dos segmentos también son tangentes a circunferencia C. Entonces, LB tenga la misma medida que JB. Y justamente hizo que hay gente que calcular. Entonces, hay gente va a comenzar sumando esos dos segmentos, BL, voy a sumar este de aquí con este de aquí, y después vamos a usar que él esté en la misma medida. Entonces, ¿quién es BL? O BL es A más L minúsculo, o BL es A más L minúsculo. ¿Y quién es OBJ? Es OC, OBJ, es OC más OJ minúsculo. Entonces, OBJ es OC más OJ minúsculo, OBL o A más L minúsculo. Y ahora va a ser como este igual a este. Y este de aquí igual a este. O sea, considera L más J como siendo todo esto de aquí, que hizo B minúsculo, troca L más J por B minúsculo. Entonces, você tem que a soma desses dois é o perímetro, que é duas vezes o semiperímetro. E como você sabe que eles têm a mesma medida, cada um deles tem que ser um semiperímetro. Então, a distância entre B e J é o semiperímetro, a distância entre B e L é o semiperímetro. E agora, a determinar JA fica fácil, porque se aqui, este comprimento todo é P, então somente este pedacinho tem que ser P menos C. Se este comprimento todo é P, somente este pedacinho de aqui tem que ser P menos A, menos este pedaço de aqui. Então, com isso a gente pode calcular todos os segmentos quando a gente usa tanto círculo inscrito como círculo circunscrito. Todos esos segmentos tienen una fórmula simple en función del semiperímetro y a medida de cada uno de los lados. En la próxima figura yo voy a juntar as duas informações e tenho uma característica quando a gente usa as duas circunferências que vai aparecer. A gente tinha do círculo inscrito a F igual a D, DB igual a BE, CE igual a CF. Mas agora do círculo S inscrito, LC igual a CNB. E JA é igual a NB. Então, considerando essas informações, tem um detalhe extra que também é explorado nos problemas e é justamente o que vai ter que ser usado, é que este ponto M, se você define este ponto M como sendo ponto médio entre A e C, então você pode mostrar que esse ponto M também é ponto médio entre F e NB, que são os pontos em que a circunferência S inscrita fazem tangência com o lado AC. Então, o ponto médio é o resultado aqui. O ponto médio entre A e C é o mesmo ponto que o ponto médio entre F e N subíndice B. Então, esse resultado também é explorado em alguns problemas de Olimpíada. Em particular, o desafio, vocês vão ter que utilizar essa informação. Sabe que esse ponto M é ponto médio entre os pontos de tangência da circunferência S inscrita e inscrita, e também é ponto médio entre A
y C. Ahí da para calcular todo. Todas estas medidas pueden ser calculadas en términos de un semiperímetro y dos lados de un triángulo ABC. Entonces, aquí tenga todas esas contas. Ten LC. En particular, note que este segmento, estos dos coinciden con estos dos aquí debajo. Y este de aquí coincide con este de aquí. Y coincide con este de aquí, que coincide con este de aquí. Entonces, CF es igual a ANB, que es igual a CE, que es igual a JA. Y ahí da para calcular absolutamente todo en términos de dos lados. A distancia entre los dos puntos de tangencia también puede ser calculada. A menos C. Y a distancia entre uno de esos puntos y el punto M es A menos C sobre 2. Entonces, en términos de circunferencia inscrita y circunferencia S inscrita, da para calcular todo ahí de ese tipo de figura. O otra información relativa a circunferencia S inscrita. Aquí tengo centro de la circunferencia S inscrita. Y aquí yo tengo Ohio. No estoy pintando, no estoy esbozando la circunferencia, mas este es Ohio. La circunferencia S inscrita. Entonces existe una fórmula para calcular la área del triángulo ABC utilizando Ohio de la circunferencia S inscrita. Y ¿cuál es la idea del procedimiento aquí? La idea del procedimiento es que estos dos triángulos son congruentes. El triángulo ICJB y el triángulo ICB, esos dos son congruentes. Fue medio más oscuro y más claro. Porque ellos tengan aquí, esta medida es la misma. O esta medida de aquí también es la misma. En ángulo recto y este lado es común. Esos dos triángulos son congruentes si ellos tengan la misma área. De la misma forma, estos dos triángulos también son congruentes. O pink más claro y o más oscuro. Esos dos triángulos son congruentes. Entonces, cuando yo quiero calcular área, ahí gente primero comienza calculando área de todo aquí. De esa figura, ha hecho que yo comience aquí en la letra A. De un polígono A, L, I, C, J, B, ha hecho que yo calcule primero solamente esta área de aquí, menos a área del triángulo ABC, a área de este pedazo de aquí, puede ser escrita como 2 veces a área del triángulo A y CB. A y CB. Porque esta mitad es igual a esta mitad es igual a esta. Entonces, si usted considera este triángulo aquí en un centro, se considera este triángulo, a área de este triángulo, a área de todo, de este polígono aquí, es 2 veces a área de este triángulo. Y área de este triángulo aquí en un centro es calculado como a base, que C minúsculo, por la altura, que es Ohio de la circunferencia es inscrita. Entonces, área de todo este pedazo es 2 veces esta área de aquí y calcula de esta forma.
Y ahora vamos para el cálculo de área de interés. Ahora yo quiero calcular la área del triángulo ABC. Yo quiero calcular solamente esta área de aquí. Va a ser área de IC, CJ, IC, área de IC, CJ, más IC, CL. Entonces, y tengo que tirar a este pedazo de área de aquí. La área de un triángulo ABC es área de este triángulo más área de este triángulo menos todo este pedazo de aquí. Área de este triángulo de aquí es P por altura, que es GC dividido 2. Área de un triángulo de cima también es la misma conta. P veces GC dividido 2. Entonces yo tengo estas dos son iguales. Escribo aquí. Simplifico 2. Y ahí llega la fórmula de área utilizando o raio da circunferencia es inscrita. Entonces, a demonstração da fórmula de área utilizando o raio da circunferência S inscrita. Bom, agora eu vou falar um pouco do ponto de Gergone e de Nagel, que um pouco já foram apresentados anteriormente. Os pontos, o ponto de Gergone, você primeiro marca a interseção da circunferência inscrita com os lados do triângulo ABC. Então, marca estes pontos de tangência entre o incírculo e o triângulo ABC. Marca esses 3 pontos. A partir desses 3 pontos, você constrói as medianas ao vértice contrário. E essas 3 se interceptam em um ponto. Elas concorrem em um ponto. Esse é o ponto de Gergone. Se mostra que de fato elas são concorrentes utilizando o teorema de Sebas. E aí, como a gente já tem esta seria a expressão do teorema de Sebas para este ponto de Gergone, para mostrar que essa conta de fato é 1. E aí a gente já tem a métrica para estes segmentos. Então, o B, GA, é P menos B. Este de aqui é o P menos C. E assim, cada um dos segmentos tem a sua métrica que a gente viu nas figuras anteriores. E aí, claramente, simplifica tudo. Este P menos C simplifica com este de aqui simplifica com este. E aí, de fato, mostra que as 3 sevianas de Gergone são concorrentes no ponto de Gergone. Então, as interseções da circunferência escrita com os lados do triângulo determinam os P's do ponto de Gergone e elas concorrem em um ponto. Então, essa é a história sobre o ponto de Gergone. Agora, de forma análoga, tem o ponto de Nagel. Você vai mostrar, você vai pegar as interseções das circunferências S inscritas, que tem as 3 circunferências S inscritas, que elas tocam os lados em um ponto, porque são tangentes. Se você construir as sevianas, elas concorrem em um ponto. E de novo, utilizando o teorema de Sebas, você mostra que elas são concorrentes.
a gente ya también ten a medida de cada uno de estos segmentos, porque fue lo que vimos en las figuras anteriores, tenga a métrica para cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, B, N subíndice A, el P menos C, a métrica de este P menos C, NA, C, de aquí a aquí, el P menos B. Y ahí você troca cada uno pela sua medida em termos do semiperímetro e os lados, e você de fato mostra que ele simplifica e que essa igualdade vale 1. Então, todos os pontos concorrem, todas as 3 sevianas de Nagel concorrem em um ponto que é chamado ponto de Nagel. Eu vou tirar aqui o ponto de Yegones, porque o que quero mostrar é que também existe uma reta de Nagel, como existe a reta de Euler, existe uma reta de Nagel. A reta de Euler ligava mostrava que ortocentro, baricentro y circuncentro son colineares. Esa es la reta de Euler. Na reta de Nagel se demuestra que o incentro, o baricentro y el punto de Nagel son colineares. Entonces, que son colineares son o incentro, o baricentro y o punto de Nagel. Y na reta de Euler, lo que fue mostrado que HY es 2 veces YO. Aquí o que va a ser mostrado es que NY es 2 veces IY. Entonces, tengo un comportamiento bien parecido, bien análogo tanto a reta de Euler como a reta de Nagel. De aquí a poco voy a mostrar más un punto. Yo estoy solamente citando esos resultados. Yo coloqué lá na página da aula de hoy. Yo coloqué un link de una disertación de mestrado que discute en detalle o punto de Nagel y a reta de Nagel. Discute todo con bastante detalle. Bom, aqui uma coisa que é muito curiosa no ponto de Nagel é que aqui eu coloquei a medida destes segmentos A, NB, EP-C, NBC, EP-A, NAC, EP-B, e assim tem a medida de cada um dos segmentos. O curioso do ponto de Nagel é que a OP da mediana de Nagel divide o perímetro do triângulo em 2 partes iguais. Então, a distância, seguindo o perímetro do triângulo, a distância AB mais BNA é a mesma que a distância AC mais CNA. Então, o ponto de Nagel tem os P's, não é o ponto de Nagel, é o P do ponto de Nagel. Ela tem a aplicação para qualquer triângulo, os P's do ponto de Nagel, da seviana de Nagel, divide o perímetro do triângulo em 2 partes iguais. Então, essa é uma interpretação
geométrica importante para intersecção entre a circunferência S inscrita e os lados do triângulo ABC. E aqui pode ser visto claramente aqui que você tem P menos B, P menos A, P menos C. P menos B, P menos A, P menos C. Então, estas três tem a mesma soma que estas três. Então, a soma dessas três é um semiperímetro. A soma desta aqui é um semiperímetro. E assim, se você pegar outro P, também vai acontecer o mesmo. Esta distância, esta soma destas duas, aqui tem P menos A, P menos C, P menos B, P menos A, P menos C, P menos B. Então, essa soma dessas duas distâncias é a mesma. Igualmente com este ponto. Então, essa é uma aplicação geométrica importante dos P's, das sevianas, do ponto de Nagel. Tem outro ponto que aparece com frequência e está relacionado à reta de Nagel, que este ponto de aqui é o ponto médio entre o ponto de Nagel e o incentro. Eu tinha falado já que o incentro, o baricentro e o ponto de Nagel são colineares. Tem outro terceiro ponto aqui, denotado com a letra S, é o ponto de Spieker. E ele se você, a partir do triângulo ABC, você tem o triângulo ABC, encontra os pontos médios dos lados e constrói este triângulo, a linha, B linha, C linha. Este é o chamado triângulo medial. O triângulo medial do triângulo ABC. E aí você encontra o incentro, esse ponto de Spieker é o incentro do triângulo medial. O incentro do triângulo medial está na reta de Nagel. Então, esse é outro resultado importante. E existe uma relação entre a circunferência inscrita no triângulo ABC e a circunferência inscrita no triângulo medial. A do triângulo medial é metade, o raio da circunferência inscrita no triângulo medial é metade que o raio da circunferência inscrita no triângulo ABC. Então, dá para fazer uma homotetia com centro em Y e fator menos o meio. Com isso, você transforma o triângulo ABC no triângulo A', B', C'. Transforma a circunferência C na circunferência C'. E transforma o ponto I no ponto de Spieker. Então, todas essas propriedades aparecem para esse ponto específico. E, novamente, este ponto de Spieker vai ser o análogo. Esta é a reta de Nagel. Comparado à reta de Euler, este ponto de Spieker é o análogo do centro da circunferência de 9 pontos. Então, existe uma relação bem clara entre a reta de Euler e o centro e a reta de Nagel. Sim. Podia repetir essa correlação que esse círculo aí tem com o círculo dos 9 pontos? Não sei se eu entendi direito. Sim. Eu tenho mais uma figura, Alessandro. Já vou mostrar essa outra figura que aparece todo. Já vou mostrar já. Eu aguardo. Alô. De todas formas, posso voltar. Vou voltar um pouquinho aqui. O que se prova aqui, na reta de Nagel,
a distancia entre o incentro e o baricentro é 2 vezes a distância entre o baricentro e o ponto de Spieker. Na reta de Euler, o que vale que a distância entre o outro centro e o baricentro é 2 vezes a distância do baricentro ao ciclo de 9 pontos, ao centro do ciclo de 9 pontos. E aqui a distância entre I e S, esse é o ponto médio entre I e N. E S igual a SN. Na reta de Euler, quem é ponto médio é o centro do ciclo de 9 pontos. Mas eu vou mostrar em outro gráfico toda a informação em conjunto. Vou mostrar em outro gráfico. Ah, entendi agora. O baricentro é danado, né, nessa multidão. O baricentro é danado. O baricentro aparece em todas. E é isso mesmo. Como esse ponto de Nagel tem a aplicação importante que ele é devido ao perímetro em 2 partes, tem outro método de encontrar esse ponto de Nagel sem ter que construir as circunferências escritas. Porque, normalmente, para encontrar o P da Sevillana de Nagel, eu teria que construir a circunferência escrita. Então, aqui tem um procedimento alternativo que eu consigo encontrar esse ponto de Nagel sem ter que construir a circunferência escrita. E este resultado de aqui é que estas sevianas, elas passam pelo ponto de tangência, passam por estes 3 pontos, que são os pontos de tangência do ciclo escrito no triângulo medial. Então, esta construção daqui é mais simples que ter que fazer a construção dos ciclos inscritos. Então, aqui tem a demonstração, estas medidas. Aqui tem circunferência escrita, então eje MB é igual a MBT, MAT é igual a MAW. Essas medidas são idênticas e cada uma delas pode ser calculada como P menos A, P menos B, P menos C. Como elas estão no triângulo medial, é tudo dividido por 2. É tudo dividido por 2. O PA e estou vendo da circunferência. O que se mostra é que este ponto P vai dividir o perímetro em 2 partes iguais. O procedimento para demonstrar isto é mostrar que esse ponto P vai dividir o perímetro em 2 partes iguais e, consequentemente, o P de uma Sevillana de Nagel. De uma Sevillana de Nagel. Mais ou menos esse é o procedimento a ideia da demonstração. Então, aqui era o gráfico que estava mencionando, que tem as duas retas. Tem a reta de Euler. Nota que são 4 pontos: o ortocentro, circuncentro, baricentro e centro da circunferência de 9 pontos. E tem a reta de Nagel, que também são 4 pontos: incentro, baricentro, ponto de Spieker e o ponto de Nagel.
Então, existe uma relação bem direta entre as duas retas. Tudo isso está em detalhe nessa dissertação de mestrado que eu coloquei lá no material da aula de hoje. Ficou claro aí, Alessandro? Sim, Juan, ficou bacana. Só uma coisinha na figura anterior, aquele ponto T recupera também o ponto da tangência, né? Na figura anterior. Na figura anterior. Isso aí, ó. O ponto T aí nessa linha é a tangência do escrito, né? Isso, a ideia é assim, você... O T, o R e o W, né? Isso, você tem o seu triângulo ABC. Aí você constrói o triângulo medial. Estos M son los puntos medios dos lados. A partir do triângulo medial, você faz a construção da circunferência inscrita no triângulo medial. E marca estes 3 pontos, E, T e W. Então, esta reta BW, AR e CT, as 3 concorrem a esse ponto N, que é o ponto de Navier. Essa é a ideia do procedimento. Certo. Bom, outro detalhe sobre circunferências ou circunferências inscritas é o teorema de... Aí também não vou saber pronunciar direito, não? Feuerbach. E o que fala é que, dado um triângulo ABC, o seu ciclo de 9 pontos, que é esta circunferência em vermelho, ele é tangente com a circunferência inscrita, que é a que está em amarelo, e ele é tangente a circunferência de 9 pontos, também é tangente com as 3 circunferências inscritas. Então, os pontos de tangência, este daqui, este daqui, este daqui e este daqui, são os pontos chamados de Feuerbach. Esses 4 pontos. No material que eu coloquei, tem a demonstração desse teorema. Acho que o professor João Paulo, foi ele que divulgou, encontrou o primeiro artigo, e aí depois eu encontrei que o artigo foi feito a partir de uma dissertação de mestrado também. Então, na dissertação de mestrado fica mais detalhado ainda que no artigo, mas dá para mais ou menos entender nos dois. Eu coloquei os 2 links, tanto do artigo como da dissertação. Foi um material que o professor João citou, ele encontrou na sua aula, e eu achei bem legal e bem interessante, porque também não sabia a demonstração do teorema. Para tentar passar a ideia da demonstração do teorema, a gente tem que falar um pouco sobre a transformação de inversão. Vamos ter uma aula sobre a transformação de inversão, vai ser a última. Mas já vou adiantar um pouquinho da história, para conseguir falar a ideia da demonstração do teorema de Feuerbach. Então, qual é um ponto que a gente vai precisar conhecer? É que se eu tenho um segmento AB, e eu tenho um par de pontos, P e Q, que dividem o segmento AB, P e Q, dividem o segmento AB de forma harmônica. Então, o inverso do ponto P é o ponto Q, e o inverso do ponto Q é o ponto P. Aqui nesta figura eu juntei 2 coisas.
tengo procedimento de construção, dado ponto AB, quando a gente falou do teorema de Sebas e Menelaus, aqui tem dado o segmento AB, você marca 2 pontos aqui, X e Y, e você traça estes segmentos, partindo de A e partindo de B. E aí vai encontrar estes 2 pontos, o ponto C e o ponto W. Se você liga o ponto C com o W, eles se interceptam em um dos pontos que divide harmonicamente. Este é o ponto P que divide harmonicamente a parte interior do segmento AB. E a extensão de XY é o ponto Q. A demonstração disso vem utilizando tanto Sebas como Menelaus. Aí se mostra que AP está para PB, AP está para PB, como AQ está para BQ. Então, quando você tem em uma reta 4 pontos que satisfazem esta relação de aqui, você fala que o PQ divide harmonicamente o AB, ou também pode falar que o A e B divide harmonicamente o segmento PQ. E o extra que não tinha apresentado ainda é que a inversão do ponto P leva no ponto Q e do Q no ponto P. E isso se mostra aqui, a construção. Se eu tenho ponto P e quero construir o inverso, eu traço uma perpendicular que intercepta a circunferência de inversão, que é esta daqui, circunferência em vermelho. Aqui marco o ponto de tangência e traço a reta tangente, a interseção desta tangente com o segmento AB dá o ponto inverso. Então, esse ponto é o mesmo pelas 2 construções. Aqui tem isso se prova utilizando semelhança de triângulos. Este triângulo em destaque aqui é semelhante com o triângulo grande. Este ângulo aqui é congruente com este. Este é um triângulo retângulo, tem relações métricas no triângulo retângulo. Tem este pequeno é semelhante com o triângulo grande, este ângulo congruente com este. E a semelhança desses 2 triângulos leva a proporcionalidade dos lados. E se a gente utiliza a primeira parte, este OC é o raio da circunferência, aparece aqui, fica quadrado. Então tem que o P vezes o Q. E esta é a propriedade que é utilizada para definir inversão. Bom, esse é um resultado que a gente precisa saber para entender o teorema de Felsbach. Significa que se você tem 2 pontos que dividem harmonicamente um segmento, a inversão de um leva no outro. Então aqui eu tenho o inverso de P ou P', que coincide com o Q, e o inverso do Q é o Q', que coincide com o P. Esse é um resultado que vamos ter que ter em mente. E tem outro resultado que, para tentar entender a demonstração do Felsbach, que vamos precisar é este daqui. Aqui eu tenho uma circunferência de inversão. Aqui eu coloquei com linha traceada, a circunferência aí em vermelho. E eu tenho outra circunferência em amarelo. Se essas 2 circunferências são ortogonais, então a inversa da circunferência C relativa à circunferência I é ela mesma. É a mesma circunferência. Porque o que acontece é que qualquer ponto que transforma em Q'. Isso acontece para todos os pontos. Qualquer ponto da circunferência, ele transforma em outro ponto da circunferência. Então,
por eso es importante saber construir circunferencias ortogonales, dos circunferencias ortogonales, porque con un proceso de inversión, a inversa de una circunferencia es la misma circunferencia. Ese es el resultado que a gente va a precisar usar. A demostración, yo tengo aquí cómo demuestra que o ponto P transforma en P'. Es calculando a potência do ponto O em relação à circunferência C. Quero calcular a potência do ponto O em relação à circunferência em amarelo. Eu posso utilizar a tangente. Então, aí é o quadrado. Aqui seria OC. Eu errei aqui a letrinha. OC ao quadrado, que é R quadrado. E também, outra forma de calcular a potência do ponto O relativo à circunferência C seria OQ, OQ', ou também OP, OP'. Então, mas isso é justamente que quando a gente vai definir inversão de um ponto, o ponto de partida e o seu inverso satisfazem esse tipo de equação daqui. Então, a mensagem aqui é, se você tem a inversa, você quer calcular a inversa de uma circunferência relativa a outra circunferência que é ortogonal com ela, então a inversa vai ser ela mesma. Então, vamos ver como se utiliza isso no teorema de Feuerbach. Qual seria a ideia aqui da demonstração do teorema? Aqui a figura tem um monte de coisas, um monte de elementos. Eu tenho o triângulo ABC. Aqui eu tenho a circunferência de 9 pontos. Circunferência inscrita e circunferência inscrita. Então, a primeira parte do procedimento, para demonstrar o teorema de Feuerbach, é construir duas retas. Esta reta daqui. Essa reta daí é a tangente interna comum, a circunferência inscrita e a circunferência inscrita. Então, aqui eu tenho ângulos retos. Aqui é tangente neste ponto e aqui é tangente neste ponto. Então, esta reta, isso por construção. Você constrói essa reta como sendo tangente simultaneamente a circunferência inscrita como a circunferência inscrita. Constrói a reta tangente às duas. E agora vai ter outra reta, esta vermelha. Essa reta, por construção, é feita como sendo tangente ao círculo de 9 pontos. Em um dos pontos médios. Este ponto B' é o ponto médio entre A e C. Que lembrem, também é o ponto médio entre YB e NB. Então, este ponto B' é o ponto médio entre estes dois, que também é o ponto médio entre estes dois. Então, a reta em vermelho, por construção, ela é tangente ao círculo de 9 pontos no ponto B'. Aí, para demonstrar o teorema, a primeira etapa é mostrar que essas duas retas são paralelas. A primeira etapa é mostrar que essas duas retas são paralelas. Aqui, rapidamente, primeiro se mostra que este ângulo aqui, esse é um ângulo, olhando a linha B', essa é uma base média. A linha B' é a linha ponto médio, B' ponto médio. Aqui eu tenho uma base média.
y relativo a essa corda da circunferência senoide, você tem um ângulo escrito e um ângulo de segmento. Esses dois ângulos são congruentes. Este daqui e este daqui. A seguir, você tem este C', B', também é uma base média. C', ponto médio. Então, aqui C', B', C. A linha é um paralelogramo. Então, este ângulo de aqui é congruente com este. Os opostos según paralelogramo. Ahí a seguir se muestra que este ángulo de aquí es congruente con este. Ahí ten varios pasos que yo estoy pulando parte de los pasos. Mas tengo que mostrar que este triángulo BPL es congruente con BLC. Esos dos triángulos son congruentes y consecuentemente esos dos ángulos son iguales. Y ahí finalmente, como esta línea de aquí es paralela con esta, porque esta es una base media, a línea B' paralelo con a su base, como esta es paralela con esta. Y el ángulo formado entre esta línea preta y azul es lo mismo que el ángulo formado entre la línea vermelha y azul, como esos dos ángulos son iguales, son congruentes, entonces esas dos líneas son paralelas. Esa es la primera parte de la demostración. Ahora ven una segunda parte, que es mostrar que relativo al segmento BL o punto I o incentro y o es incentro aquí y B, eles fazem a divisão harmônica, estes dois pontos fazem a divisão harmônica do segmento BL. Então, I e B divide harmonicamente o segmento BL. Aqui tem que usar duas semelhanças de triângulo. Uma é entre este triângulo daqui e o grande, y otra semejanza entre este triángulo de aquí y este triángulo de ahí. Y juntando esas dos semejanzas, você muestra que él satisface esta ecuación de aquí, que significa que I e IB dividen armónicamente BL. Y ahora tengo otra parte, que es proyectar el punto B sobre la reta C, proyectar o ponto IB sobre a reta C, como tinha essa relação de divisão harmônica de estos dois, dividir harmónicamente estos dois. E agora você obtém M como projeção deste, e obtém este daqui como projeção deste, você vai chegar à conclusão que o ponto M y o punto L dividen armónicamente los dos puntos, este punto YB y NB. Y eso significa que cuando você faz a inversão do ponto M, o ponto M se transforma no ponto L y o ponto L se transforma no ponto M. Então, agora vem o processo de inversão. E a chave no processo de inversão é escolher qual vai ser a circunferência de inversão. A chave, cada vez que usa inversão, é onde você coloca a circunferência de inversão, concentra em que lugar e qual é o raio dessa circunferência de inversão. Então, a chave é colocar a circunferência de inversão justamente neste ponto de linha. Porque aqui você, aí este tem, para este segmento, que é o diâmetro da circunferência de inversão, você tem que estes dois formam um par harmônico. Então, o M se transforma no L e o L se transforma no M. E
E a outra coisa, você vai fazer a inversão da... esta circunferência é ortogonal. A circunferência de inversão é ortogonal simultaneamente com C e com esta outra daqui, com D. A circunferência de inversão colocada dessa forma é ortogonal com esta circunferência C e com D. Então, a inversa da circunferência C é a mesma. A inversa da circunferência D é a mesma. E a inversa do C9, do círculo de 9 pontos, ele passa pelo centro de inversão. Então, a inversa de uma circunferência que passa pelo centro de inversão é uma reta. E vai ser uma reta paralela a esta daqui. E vai ser justamente esta. Anteriormente a gente tinha uma reta aqui em preto, que a gente mostrou que ela é paralela com esta. Então, você usa o procedimento de inversão, você usa o procedimento de inversão para mostrar que a inversa do círculo de 9 pontos é a reta que é tangente simultaneamente ao incírculo e ao ex-incírculo, ao ex-círculo. Consequentemente, se no espaço inverso o círculo de 9 pontos é tangente ao ex-círculo e ao incírculo, então no espaço direto a transformação de inversão conserva os ângulos. Então no espaço direto também isso acontece. Então, de fato, este ponto de tangência entre o incírculo e a circunferência de 9 pontos, este ponto de aqui, se transforma neste ponto de tangência no espaço inverso. Este ponto de tangência entre o círculo de 9 pontos e o E-círculo se transforma neste ponto no espaço inverso. Então, essa é mais ou menos, de forma rápida, de forma resumida, a ideia da demonstração, mas eu achei muito bonita e por isso quis esboçar um pouco as ideias que estão envolvidas aí. Caramba, Juan, é fantástico esse resultado, hein? Uhum. Não, é bem bonito, está legal, né? Junta tudo, acopla todos os conceitos. Se a gente consegue entender a demonstração do teorema, a gente já está sabendo alguma coisa. Eu tinha até anotado aqui para perguntar para você como é que constrói a reta tangente a duas sequências dadas, né? Mas já está aí, é só fazer essa inversão, já tem os pontos de tangência, já tem tudo. Uhum. Não, é bem bonito a demonstração. Eu adorei essa demonstração. Nossa, bem bonita. Muito impressionante. Professor, é muito fácil, é só desenhar, né, professor? Pois é. Pessoal, acho que hoje eu falei de bastante. Eu não costumo utilizar as 2 horas, mas só vou rapidamente, já que os meus colegas estão usando as 2 horas, eu vou tentar me aproximar aí. Tem um material aí com 5 problemas da Simons. Este é o primeiro problema. Que foi de 1970. E aí a ideia, eu somente vou citar o problema só para motivar vocês a irem a ler a solução do problema. Aqui o meu filho está arrumando aqui a filmadora para mim. O problema, você tem um triângulo ABC e tem um ponto M sobre o lado BA, ou AB. E aí faz a construção de 6 circunferências. Para cada triângulo, aqui tem tem o triângulo ABC, tem a construção da circunferência inscrita do ABC e a S inscrita do ABC. E aí tem
os dois triângulos menores. E aí, para cada um deles, você que faz a construção da inscrita e a inscrita. Então, chama R1 o raio desta daqui, da inscrita no MAC. E Rho1 da inscrita. Esta daqui. Então, o problema pede provar que vale esta igualdade. Que con ese tipo de construcción vale esa igualdad. Ese es un proyecto bonito, medio trabajoso algébricamente, mas él fue escogido justamente como normalmente son propuestos un montón de problemas. Quem são os Rhos ali, Juan? Como? Tem os raios R's e quem são os raios, os Rho, das escritas? Isso, tem para o triângulo BMC, tem duas circunferências, a inscrita e a inscrita. São as duas rosas. Um lado só, né? Para BCM. Uhum. Tem estas duas. Para o MCA, são as amarelas. Inscrita e inscrita. E para o triângulo todo, o ABC, tem a inscrita e a inscrita. Certo. Então, o problema pode mostrar que esses 6 raios satisfazem esta igualdade. Essa é a chave do que pede o problema. Este é o desafio, gente. Eu deixei o problema 2 aí como desafio. Que foi também um problema, esse não foi proposto, mas não foi escolhido para uma I-módulo 92. Então, o problema dá uma circunferência, isso é o ponto de partida, uma circunferência, uma reta tangente a essa circunferência e um ponto M nessa reta tangente. Então, a partir disso, somente daí, só partindo daí, tem que encontrar o lugar geométrico dos pontos P com a seguinte propriedade. Existen 2 pontos Q e R que estão sobre L. Tá que M é o ponto medio de QR. E C, essa circunferência que foi dada, é o incírculo do triângulo PQE. Esse é o problema, esse é o enunciado do problema. Eu tenho a solução aqui, mas não vou colocar, vou deixar aí o desafio. Mas aquele que não consiga pode enviar em branco e aí depois vai ter o link para a solução do problema. Ou pode ir diretamente lá no link do artigo que eu também coloquei e vai encontrar a solução do problema. Eu convido a tentar primeiro antes de procurar a solução. Mas caso você acha que está muito difícil, pode ir direto no link e tentar reproduzir a construção, que vai aparecer uma construção aqui para resolver o problema. Esse ponto M tem certa importância e está relacionado com aquele ponto que é o ponto médio do lado BC e ao mesmo tempo é o ponto médio das interseções. Esse ponto M que aparece aí. Esse problema explora justamente essa propriedade na construção do ciclo inscrito e do inscrito. Essa sigla aí P20 é problema 20, o proposto 20? Isso, SL. Da lista corta, da short list. Short list. Porque normalmente é assim, cada delegação, cada país faz uma proposta de problemas. Então, todos os países enviam sua proposta de problemas. E esse conjunto de problemas é a chamada lista longa. Então, o país sede
de esa lista longa de problemas, escoge un conjunto menor y esa es la lista corta, que es a short list. Y de esa lista corta es que ahí tengo una comisión diferente que escoge 5 problemas que van a caer en la prueba. Entonces, 6 problemas. Actualmente son 6 problemas. Entonces, todos los países hacen propuestas de problemas. Eso forma una lista longa. Ahí los países de esa lista longa corta boa parte de los problemas. Y ahí después otra comisión escoge los problemas que de facto caen en la prueba. Entonces, por eso él separa en short list y a long list. Y ahí después tengo que caer de facto en la competición. Ese no cayó en la competición. Él pasó en la primera etapa de clasificación, pero no pasó en la segunda etapa. Este de aquí es el problema 3, los ejercicios propuestos, fue también la shortlist de 2005. ¿Cómo? Parece minha bicicleta. Más o menos. Aquí él explora un paralogramo. Aquí tengo un paralogramo. Y esta circunferencia es inscrita. Aquí no, extendendo los lados aquí del paralogramo. Esta circunferencia es inscrita. Y esta circunferencia es inscrita extendiendo los lados del paralogramo. O problema fala, bom, he construido una recta que pasa por A. Y aquí você puede mudar, esa recta puede mudar. Por ejemplo, você muda esa recta y no muda este ángulo. Ese ángulo continúa siendo igual. Lo que tienen que probar es que justamente ese ángulo no muda. Independientemente de esta recta pasando por A, ese ángulo continúa siendo mismo. Entonces, ese es el problema. Y aquí tenía más un problema. Esta cayó fue propuesto para 2006. Aquí puede mostrar que calcular 2 ángulos, puede calcular o ángulo AE-B y o ángulo AE-B1. Y aquí tengo una construcción que también utiliza a circunferencia es inscrita. O que tengan en común todos esos problemas que de alguna forma son utilizadas a circunferencias es inscritas. Entonces, hecho que tengo un problema que yo intenté resolver y no conseguí, entonces deixa mostrar también, porque a mayor parte de los problemas a gente no consigue, ¿no? Normalmente a gente apresenta que a gente consigue, mas yo conseguí, mas no totalmente, ¿no? Este problema del 93 o que puede para mostrar, aquí tenga el triángulo ABC, a circunferencia inscrita no triángulo ABC, o que puede para y tenga circunferencia circunscrita o triángulo ABC, o que puede para mostrar que existe una circunferencia, que es esta circunferencia KC, que es tangente a circunferencia circunscrita. Y también es tangente a los lados AC y BC. O que puede para mostrar que existe esta circunferencia
y que esa circunferencia ella existe cuando o puntos de tangencia de esa circunferencia con los lados equidistan de un centro, do centro da circunferência em amarelo. Aqui, de novo, usa a ideia do... Eu acho que o problema está mal formulado, porque qualquer circunferência é a ideia ou é círculo, ele é tangente aos dois lados. E qualquer outra circunferência que você que tenha centro sobre a bissetriz, ele vai ser tangente tanto o lado AC como o lado BC. Então, o problema é todas são tangentes. O problema é encontrar a que também é tangente a circunferência é inscrita. O problema é encontrar esse ponto de aí. Então, fica colocando o centro sobre aqui é tangente, aqui vai ser tangente, mas o problema é que seja tangente aqui com a circunferência S inscrita. Então, o problema pede é relativamente fácil de provar. Agora, tem coisas aqui que, por exemplo, calcular DC, eu ainda não sei como calcular DC, mesmo que a solução cita, mas eu não entendo como se chega a essa conclusão. E tem outra coisa bem legal nesse problema, é que a inversão da circunferência S inscrita relativa a determinada circunferência leva a essa circunferência. Então, se utiliza como centro de inversão o vértice C. E o raio é raiz quadrada do produto de A por B. Então, esta circunferência em azul se transforma na S inscrita. Então, tem essa coisa bonita aí que eu não sei como demonstrar esse resultado. Mas fica aí, eu vou continuar pensando sobre. Se alguém quiser ajudar, também está disponível lá no material do GeoGebra, na página do GeoGebra, o link desse problema. O que você menciona como triângulo de Sturt? Na solução, ele utiliza este triângulo para calcular determinada relação que permite provar que é ID. Mas acho que isso daí é válido para qualquer circunferência que tenha centro em OI. Então, aqui, a propósito que estou mexendo aqui, eu tenho as duas em azuis, são uma inversa da outra. Então, essa que é tangente em P coincide com a S inscrita, não? É bem bonito, esse resultado é bem bonito. Só que eu não consigo entender todavía por que o raio tem que ser justamente este valor. De onde que tirou que o raio tem que ser esse valor? E também não consigo entender como calcula esta distância DC, que vai ser igual a EC também. Tem várias coisas aí que eu não consegui entender nesse problema, por isso não adicionei na lista. Eu fiz a construção, passei um tempão estudando, mas não consegui entender direito a história. Aí o desafio. Fica também como desafio. Bom, então agora é o seguinte, agora estou parando. Quem quiser perguntar, fica aberto aí a... Posso mostrar a minha construção? Ah, sim, um segundo, deixa eu parar de apresentar.
Conseguem ver aí a construção? Ainda não. Não está apresentando. Está aparecendo agora? Ainda não. Agora foi. Estão vendo agora? Sim. Professora, a pergunta é o seguinte, ó, se é que eu fiz a construção correta, no triângulo ABC, eu fiz aqui as circunferências, tal, os simétricos de D, que é o K, e de E, que é o L. Aí aparece essa construção vermelha aqui. Tenho que provar que esse triângulo azul aqui, ele é inscritível na circunferência vermelha. Eu posso partir somente da circunferência vermelha para provar isso? Não sei. Eu não vi esse problema. Assim, rápido eu não consigo falar. Você postou no fórum? Posta no fórum para a gente analisar com mais calma. Quando eu fiz aqui esse ponto P está sobre a circunferência circunscrita do triângulo ABC? Eu acho que está. Esse ponto P deve estar sobre a circunferência circunscrita do triângulo ABC. Esse ponto P foi eu que coloquei depois para achar o centro dele, porque ele é o ponto médio do G e do I, né? Que é do ponto aí do inscrito e do excrito. Então, é justamente aquele ponto que eu apresentei. Aí você tem que... Isso. Esse ponto PCO que eu tinha chamado de E lá no... você tem que... por isso consigue construir essa circunferência. Eu consegui por causa da linha da mediana aí, né? Isso. Então, provar que esses pontos aí, ele é inscritível na circunferência, tudo bem, mas eu posso... Minha dúvida é, será que eu posso partir somente da circunferência vermelha para provar que o quadrilátero é inscritível? Se você consegue mostrar que os 4 pontos estão sobre essa circunferência, sim. Mas como é que você mostra que esos... o ponto A e o ponto C estão? Agora, o ponto L e o ponto K, como você mostra que eles estão sobre a circunferência? Não, então, esse que é o problema, que o ponto A e o ponto C, eles acabam sendo, aqui o raio aqui, ó, do ponto P, mas o ponto K e o ponto L, aí que é o problema que eu achei. Essa é a chave do problema, né? Então, porque se eu partir somente da circunferência vermelha, ficou mais fácil, né? Uhum. Não, aí eu já ido a visualizar, mas a gente ainda tem que echar os argumentos, tem que ver no texto do problema que características tem esses pontos, como se chega a construção do ponto K e do ponto L, não? O ponto K e o ponto L, a construção dele ocorre de acordo com o enunciado do problema. Simétricos de D e E Eles com são relação... simétricos. De D e E com relação ao centro. Tá. Tem que usar aí, tem que encontrar triângulos isósceles. En todos os problemas de geometria, a chave é sempre encontrar triângulos isósceles. Aí você tem distância, o KL igual a LD. Tem que ir achando os triângulos isósceles para...
Não, então, aqui, ó, aqui aparece um triângulo isósceles, ó. Aqui dá para ver que ele é isósceles. No, mas hay que echar argumentos con palabras, no por la construcción, no visualmente. Hay que echar argumentos O Eli, con texto. KAP e de LAP não são iguais porque não é raio? Do K ao ponto P Ah, e L ao ponto P não são iguais porque não é raio esses dois segmentos? Do ponto K ao ponto P. eu não pensei nisso aqui, né? Aham, Aqui? Isso. Ah, se for assim, ficou fácil. É só provar que eles são raio. Isso, tem que provar que eles são raios. Olha, eu não tinha pensado nisso. Eu me matei ontem. Tá bom, já ajudou bastante, hein? Uhum. Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Aí eu acho que também tem que aquela questão, professor, de achar a circunferência dos 9 pontos também não ajuda, não? Não sei se nesse caso, não sei. Eu acho, não sei. Eu não pensei nesse problema, não tinha visto ainda. Eu vou colocar lá com a minha solução, falando que tudo isso, que os 4 pontos são raio. Mas tem que justificar esos 2 pontos. A chave está en justificar por qué son. Yo llego a você verifica que isso é verdade, mas tem que ter a justificativa matemática. Aí tu já achou 3 triângulos isósceles com esses 2 raios que você traçou aí. Teoricamente, né? 3 triângulos isósceles. PLA, PKL e o PCK. Não, tem que utilizar essa história. ¿Qué significa que es simétrico? Simétrico es que ele está a mesma distância, que é perpendicular. Tem que utilizar essa informação. Agora deu para ver que formou aí um paralelogramo, CPLK, será que não? Uhum. Isso, tem. Acho que sim, forma um paralelogramo. A dúvida era essa que eu estava. Mas de todas formas tem que provar que está sobre a circunferência. Outra pergunta, professor. Essa circunferência aqui, ela tem nome que é ex-inscrito. Essa aqui é do inscrito. E a vermelha, que nome daria ou não tem nome? Eu não encontrei nome ainda. Não sei se alguém conhece o nome, mas eu acho que não conheço. É sem nome, então. Tá bom. Pode ser. Círculo Juan. Tá bom, professor. Tá bom, gente. É isso aí. Isso aí não sei até agora. Vou interromper aqui. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentários? Bom, então, se ninguém quiser, a gente pode parar e a gente volta às 5 horas. Se não tiverem outros comentários. Bom, então, bom descanso aí. E 5 horas a gente volta. Temos os candidatos que vão apresentar de tarde, Juan? Na margem do tempo? Alguém já sabe que quer apresentar? Professor, eu posso apresentar um aí? Eu não sei como tá. Você quer apresentar agora? Eu acho melhor apresentar depois, o pessoal já saiu, né? A gente tomar um café, uma aguinha. Aí? Isso, na porta você apresenta. Ah, tá. Eu dou uma olhada aí para ver se tá meio correto aí. Tá joia.